Boa tarde, Luigi. O pessoal está chegando, né? Então pronto, começou a gravação. Boa tarde, Luigi. Então, gente, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de mecânica clássica, tá? Eu começo já me justificando, né? O Gustavo perguntou, ei, professor, qual é? Vai botar a tarefa no Moodle ou não vai? Eu, particularmente nesse momento do semestre, eu estou um pouquinho na correria até as coisas engrenarem, porque a gente tem bastante coisa de começo de semestre nos outros cursos, tá? Então, eu, especificamente nessa semana, eu só vou ter tempo de mexer no Moodle, de atualizar bem as coisas no Moodle amanhã, tá bom? Então, amanhã vai estar tudo lá, amanhã vai estar os slides, vou botar a gravação da aula passada, botar a gravação da aula de hoje, dar um tapinha ali no visual das coisas, né? A única coisa que eu fiz, eu mudei o logo só da disciplina para vocês encontrarem mais fácil, né? Acho que todo mundo pegou a referência, né? Espero que todo mundo tenha pego a referência, né? Da maçãzinha, já que a gente vai falar tanto de leis de Newton, né? O Newton ficou famoso por conta de uma maçã que caiu na cabeça dele, né? Não se sabe se caiu na cabeça ou se ele observou a maçã caindo e isso deu ideias para ele falar sobre as coisas. Então, o máximo que eu consegui fazer no Moodle essa semana foi isso, tá? De dar uma mexida ali só nos logos e na aparência geral das coisas. Mas eu vou atualizar a disciplina toda, tanto a de agora quanto a de DP que eu vou fazer logo em seguida, tá? Eu vou atualizar ela só amanhã no Moodle, tá? Não tive tempo de fazer isso, então só justificando porque que as coisas não estão lá ainda, mas fiquem tranquilos, a partir de amanhã vai estar lá a tarefa bem descrita no Moodle, né? Então, quem já fez os exercícios só vai precisar bater as fotos e entregar, e quem ainda não fez ainda, eu vou dar um prazinho a mais ali para vocês fazerem essa tarefa, tá? E além disso, vou botar também os slides, que era outro pedido que vocês tinham feito, tá? O Gustavo também tinha feito, vocês falaram que ajuda bastante na hora de estudar, vou botar também. Então não se preocupem com isso, vai estar... O prazo do exercício vai ser para a próxima aula. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho maior, tá, Guilherme? Porque tem gente aí que está meio que... Por enquanto apareceram apenas metade dos alunos na aula ao vivo, né? Então eu não sei como é que esse povo está acompanhando, né? Sendo que eu ainda não consegui botar o vídeo da aula passada disponível para todo mundo. Então provavelmente vai ser uma semana a mais ainda, vai ser para daqui a 2 semanas, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, acho bom a gente começar, tá? Então, porque a gente tem bastante coisa para ver hoje, né? Na aula passada a gente começou bem devagar, bem de leve, para ver como é que funcionava essa dinâmica na aula remota, na aula ao vivo. Eu gostei bastante, achei bacana que vocês interagem bastante pelo chat e tal. Então, hoje eu preparei mais conteúdo do que na aula passada, tá? Espero que vocês estejam aí com os motores já aquecidos. A gente vai começar relembrando um pouquinho do que a gente fez na aula passada, tá? Repassando quais são os números dos exercícios que vocês têm para fazer. E em seguida eu vou começar de novo a falar sobre a teoria de produto escalar, que eu já abordei no final da aula passada, mas vou revisar essa teoria, estender ela mais um pouquinho, e a gente vai fazer bastante exercício na aula de hoje. E, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre produto vetorial, tá? E a aplicação de produto vetorial mais para frente, tá? Então, deixa eu só compartilhar aqui minha tela. Eu vou testar, ver se dá certo o negócio hoje, tá? Eu tenho apresentação de slides também, mas ao invés de resolver os problemas nos slides, eu decidi que eu vou tentar resolver ele aqui na tela do tablet. Acho que vai me ajudar aqui a gastar menos tempo com isso. Vocês já estão vendo a minha tela, né? Operando com vetores, isso? Tudo certo? Sim. Valeu. Então, o que a gente tinha deixado ali de exercícios relacionados ao tema de soma vetorial por enquanto eram os seguintes exercícios, tá? Lembrando que eu estou tirando, pelo menos para essa primeira parte de revisão de vetores, eu estou usando o livro de estática do Hibbeler, tá? O nome completo é Mecânica Vetorial para Engenharia, volume 1, Estática, ou Estática, volume 1, alguma coisa assim, do professor Hibbeler. Mas se vocês entrarem lá na biblioteca virtual da Pearson e digitarem Estática e Hibbeler, ou só Hibbeler, vocês vão achar o livro Estática, tá? Só que tem mais de uma edição lá, então eu peço que vocês sempre usem a edição que tem um guindaste na capa, que é a edição mais recente, tá bom? Então, se vocês usarem a outra edição, os números dos problemas mudam um pouco, tá bom? Mas se vocês usarem a que tem o guindaste na capa, tá tudo tranquilo. Então, a gente tinha passado esses 6 exercícios para vocês fazerem ali, para treinar, para praticar as coisas de soma vetorial, tá? Então, deixei anotado, quem não estava aí na aula passada, acho que estava todo mundo, né? Acho que todos que estavam aqui estavam na aula passada, mas se tem alguém aí que não estava na aula passada aí, e tá hoje, deixa anotados aí o 2.8, 2.10, 2.31, 2.35, 2.46 e 2.57. Prestem bastante atenção, tá? Que os problemas são marcados, acho que é P2.8, P2.10, P2.31, porque os exemplos que ele dá durante o capítulo, eles têm uma outra numeração. Então, às vezes, a gente se confunde um pouquinho, tá? Tem vários exercícios resolvidos no livro que tem números similares a ele, mas o que eu quero que vocês façam são os problemas que não têm as respostas no livro, tá bom? Então, 2.8, 2.10, 31, 35, 46 e 57, para treinar as coisas de soma vetorial.
vamos falar sobre o assunto de hoje, o assunto efetivo, né, que a gente vai passar boa parte da aula de hoje falando, que vai ser sobre produto escalar, tá bom? A gente tinha falado na aula passada, tá? Que a gente estava, né, nessa parte inicial do curso, a gente estava revisando operações de vetores, que vocês devem ter aprendido lá na disciplina de geometria analítica, tá? E também já devem ter visto várias dessas operações já desde o ensino médio. E a gente já tinha coberto duas operações relativamente simples, né, que era o produto de um vetor por um escalar, que era basicamente mudar a escala desse vetor e talvez o sentido dele, e a soma vetorial, e a gente tinha visto como que a gente fazia isso, através do método geométrico ou do método do paralelogramo, e a gente tinha associado o método do paralelogramo a uma coisa muito útil, que era fazer a soma por coordenadas, né, já levando o campo de soma vetorial para dentro de um contexto cartesiano, né, planos com eixos x e y perpendiculares uns com relação ao outro, quando a gente está em 3 dimensões x, y e z, seguindo a regra da mão direita, várias coisas que a gente vai voltar a abordar aqui na aula de hoje, tá? Mas quando a gente fala de produtos de vetores, né, então a soma de vetores já era diferente do que a soma de escalares, como a gente tinha visto, né, dependia do ângulo entre os vetores, o resultado da soma. Quando a gente está falando de produto, então a coisa fica ainda mais diferente, né? Porque a gente tem várias maneiras, tem pelo menos duas maneiras importantes de pensar sobre produtos entre vetores, tá? A primeira maneira de pensar dos produtos de vetores é produto escalar, tá bom? Produto escalar, como o próprio nome sugere, tá? O resultado dele é um número, é um escalar. Então você pegou dois vetores, você está operando entre dois vetores, você tem um vetor escalar outro vetor, e o resultado dessa operação, um vetor escalar outro vetor, é um número escalar. Tá bom? É simplesmente um número. Tá? Então, ele não é mais um vetor, você sumiu com a característica de vetor. Então, a anotação é essa que a gente vai utilizar, tá? Geralmente, de vez em quando a gente esquece, né, de botar a setinha em cima, né, porque é meio chato, pelo menos na hora de fazer slide, de você ficar botando sempre a setinha no editor de equação do Windows, tá? Mas, idealmente, a gente faria sempre assim, tá? Vetor, pontinho ali entre eles bem destacado, outro vetor com a setinha, e o resultado disso. Então, vai ser o quê? Vai ser igual ao módulo de cada um deles, o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno entre esses dois vetores, tá bom? Então, isso é a definição do produto escalar. E esse produto, esse valor, né, esse escalar que resulta desses dois caras, ele tem uma certa relação, né, e o produto escalar, a operação produto escalar e o resultado do produto escalar, ele tem uma certa relação com alguma coisa de projeção, tá? Mas eu vou fazer uma correção com relação ao que eu falei na aula passada, eu tinha associado direto, né? Eu falei que não, produto escalar é uma projeção. Se eu pegar A escalar B, eu estou projetando A sobre B. E isso não é exatamente verdade. O B precisa ter uma característica especial que a gente vai falar logo em seguida, tá? Isso foi descuido meu, né? Ele tem relação com a projeção, sim, mas para ele ser efetivamente uma projeção, para eu ver o tamaninho da sombra que o A faz sobre B, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado sobre quem que é B, tá bom? Muito bem. Então, a gente está estudando produto escalar com vistas a como que a gente vai utilizar esse produto escalar mais para frente, especificamente na parte de estática, tá? A gente vai utilizar bastante os vetores quando a gente estiver pensando na matéria de estática, um pouquinho menos quando a gente estiver pensando na próxima parte da disciplina, né? A próxima parte da disciplina a gente vai falar sobre a cinemática, né? Então, vai generalizar os movimentos dos corpos sujeitos a uma força, ou em movimento retilíneo uniforme, alguma coisa assim, ou uniformemente variado. Tudo aquela coisa que vocês já viram no ensino médio, a gente vai generalizar agora com as ferramentas de cálculo. Durante essa parte a gente não vai usar tanto assim as notações de vetores, tá? Mas a partir do momento que a gente entrar lá de equilíbrio de uma partícula e essas outras coisas, as forças começam a aparecer, e como forças são vetores, a gente vai começar a utilizar esses vetores bastante. Quando que a gente vai utilizar produto escalar? Produto escalar vai ser muito útil para a gente resolver alguns problemas que a gente pode ter. Então, num determinado problema que a gente queira resolver, a gente pode estar interessado em saber quanto é que vale o ângulo que existe entre dois vetores, tá bom? Então, se vocês lembram lá da definição de produto escalar, A escalar B vai ser igual ao módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno entre esses dois ângulos, né? Então, se essa é a definição de produto escalar, eu posso isolar para achar quanto é que vale aquele ângulo. Tá? Então, se eu tenho alguma forma de saber quanto é que vale esse produto escalar entre os dois vetores, e eu quero saber qual é o ângulo que existe entre dois vetores, eu posso isolar aquele ângulozinho, e ao isolar aquele ângulozinho, que a gente tem é isso, né? Então, deixei o produto escalar lá entre os dois, dividi ele pelos módulos, né? Pelo módulo de A e módulo de B, e tirei a função inversa de cosseno dos dois lados. Então, o ângulo que existe entre os vetores A e B é cosseno a menos 1, né? O arco cosseno, do seguinte ângulo, né? De A escalar B dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B. Tudo bem? Então,
Isso é só a única coisa que eu fiz até agora, eu peguei a definição do produto escalar, inverti para que o ângulo ficasse sozinho, e com esse ângulo sozinho, então, eu consigo definir. Né? Se isso é uma coisa de interesse para um problema meu, eu consigo descobrir, então, qual é o ângulo que dois vetores fazem entre si. A partir desse ponto, né, a gente pode perceber que o produto escalar ele pode ser utilizado para verificar se dois vetores são perpendiculares. Tá? Então, vocês percebem que ele envolve, da definição do produto escalar, está envolvido ali um cosseno entre esses dois caras. Né? Então, quando a gente tem um ângulo de 90 graus entre dois vetores, né, quando dois vetores são ortogonais entre eles, né, se eu tenho 90 graus entre esses dois vetores, cosseno de 90 vale zero, né, então eles se anulam. Então, uma forma de eu testar se dois vetores são ortogonais, se são perpendiculares um com relação ao outro, né, é simplesmente fazer o produto escalar desses dois caras. Eu faço A escalar B, se A escalar B der zero, isso quer dizer que A é perpendicular a B. Tá? Isso vai ser, talvez, não tanto na parte de estática, né, mas para várias outras coisas em aplicações matemáticas, isso é muito útil. Tá? E para quem estiver fazendo a disciplina comigo, seja como aluno regular ou seja como aluno ouvinte de reforço da disciplina de geometria analítica, que vai começar daqui a pouco às 7 horas, né, a gente vai falar bastante sobre isso ao longo de todo o curso, né? Quais são as aplicações dessa propriedade, né? Como é que eu posso utilizar a propriedade de dois vetores ortogonais darem um produto escalar zero para eu fazer várias coisas diferentes. Isso é muito utilizado na álgebra linear, tá? Então, quando o ângulo entre dois vetores é de 90 graus, o produto escalar entre eles vale zero, porque o cosseno de 90 vale zero, tá bom? Então, agora sim, falando quando é que eu posso utilizar o produto escalar para achar uma projeção efetivamente, né, para achar o tamanho de uma sombra de um vetor sobre a direção de outro vetor, né, eu posso sempre fazer isso, eu posso sim usar o produto escalar, como eu tinha falado antes, contanto que um desses vetores, né, o vetor sobre o qual eu quero saber qual é a projeção, ele tem que ser um vetor unitário. Tá? Então vamos ver isso aqui. Né? Eu tenho A escalar B. Se eu quero descobrir quanto é que vale a sombra de A na direção de B, se eu quero descobrir quanto é que vale essa partezinha ali que eu marquei com as chaves marrons ali, isso vai ser igual ao A escalar B somente quando o módulo de B for igual a 1. Tá? Quando B for um vetor unitário. Tá bom? Mas, olha, no caso geral, o B não precisa ter módulo igual a 1. Né? B vai ter um módulo geral, um módulo qualquer. Então, como é que eu faço? Né? Se eu preciso saber quanto é que vale a projeção de A sobre a direção de B, como é que eu faço para saber quanto é que vale essa sombrinha ali, esse cara que está marcado com as chaves marrons, sabendo apenas B, sendo que B pode ser que tenha um valor diferente, tá? Então, isso é uma forma da gente achar um vetor unitário, tá? Uma forma de você achar o vetor unitário é você pegar o vetor, a direção de B, né? B define uma direção, beleza. E você vai dividir esse vetor da direção pelo módulo desse cara, tá? Então, pelo próprio módulo de B. Então, eu tenho B, ele define uma direção, ele tem um tamanho, ele tem um comprimento, direção e sentido, beleza? E eu vou dividir a expressão de B, a expressão vetorial de B, pelo módulo de B. Ao fazer isso, eu vou chegar num vetor unitário, né? Afinal de contas, eu estou dividindo, né? Aquela direção não vai mudar, eu estou dividindo por um escalar, que é o módulo de B, e isso vai reduzir esse vetor, o tamanho do vetor, a 1. Tá? Na hora que eu reduzir esse vetor a 1, esse vetor resultante, esse vetor UB, é um vetor unitário. E agora sim, na hora que eu faço A escalar unitário na direção de B, aí sim eu obtenho essa sombrinha ali que está marcada no desenho de vocês, tá? Então, só queria deixar isso bem claro, foi uma coisa que falei com pouco cuidado na aula passada e agora falo com bastante cuidado para ficar muito claro, tá? Então, sim, produto escalar ele pode ser utilizado para achar as componentes de um determinado vetor numa direção de interesse. A gente vai fazer exercícios sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas para que isso aconteça, para que a gente consiga efetivamente achar quanto é que vale essa projeção, eu preciso ter transformado aquela direção de interesse num vetor unitário. Beleza? Se vocês tiverem perguntas, podem ou levantar a mão ou deixar no chat, tá? Eu estou conseguindo enxergar aqui. Eu tenho duas telas, uma está exibindo e a outra estou vendo vocês. Beleza, então estamos nesse ponto, né? Então, o produto escalar ele vai ser utilizado então, para achar o ângulo entre esses dois vetores, né? E para achar também o comprimento da projeção de uma força segundo uma outra direção, desde que eu faça essa transformação prévia da direção num vetor unitário. Então, são duas coisas que podem ser muito úteis para a gente, como eu tinha discutido já na aula passada. Né? Então, se eu tenho dois vetores diferentes, duas forças, e eu consigo, através das notações cartesianas delas, por exemplo, como eu vou mostrar daqui a pouco, determinar quanto é que vale o produto escalar delas. Então, se eu consigo fazer A escalar B sem conhecer o ângulo entre elas, eu posso utilizar essa ferramenta para achar quanto vale o ângulo entre essas forças. Isso pode ser útil para mim em um determinado momento, quando eu estiver calculando alguma coisa de equilíbrio de estruturas e tal. Talvez eu precise saber quanto é que vale o ângulo entre duas forças.
produto escalar vai ser interessante nesse sentido. Mas mais interessante ainda vai ser a utilização do produto escalar nesse segundo caso, né, de descobrir quanto é que vale a projeção de uma força numa determinada direção. Eu tinha dado exemplo para vocês, né? Então, se eu tenho uma carga de vento, por exemplo, carregando uma determinada treliça, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui. Vocês só me dizem se vocês vão enxergar o que eu estou desenhando, tá? Tá dando para enxergar aí? Sim. Maravilha. Então, digamos que eu tenho uma treliça aqui, né? Lembre-se que eu tinha falado, uma treliça é uma estrutura baseada em triângulos, né? Ela pode ser em 3 dimensões, tal. Então, eu tenho triângulozinhos ali conectando esses nós várias vezes, tá? E num determinado momento, né? Se eu tenho uma determinada carga de vento, ela pode estar carregando essa minha treliça nesse ponto. E pode ser interessante para mim descobrir quanto é que vale a projeção dessa força, né? Sobre a direção desse elemento aqui. Então, digamos que esse seja aqui o elemento 12 dessa treliça, eu quero saber quanto é que a projeção F vai ser a projeção da força sobre esse elemento 12. Então, para eu fazer isso, né, claramente eu vou precisar de um produto escalar. E como é que eu vou fazer isso, então? Eu vou pegar, então, essa força e vou fazer um produto escalar com relação ao vetor unitário que define essa direção 12. Então, quanto é que vale esse F12? O F12 é o tamanho da projeção, né, a intensidade da projeção da força projetada, F na direção de 12, vai ser justamente esse F escalar na direção unitária, o 12. Beleza? Então, esse é só um exemplo, né, das coisas que a gente pode fazer, né? Uma das utilidades do produto escalar vai ser essa, tá? Então, só deixa eu sumir com essa sujeira aqui que eu escrevi aqui. Beleza, então vamos voltar aqui para a apresentação, tá? Então, a gente está aqui com essa situação, com esses carinhas aqui, vamos dar mais um passo adiante, tá, na teoria de produto escalar, tá? É importante vocês lembrarem, e vocês conhecerem, estarem familiarizados com as propriedades do produto escalar. De grande maneira, né, as propriedades do produto escalar são propriedades similares ao produto entre escalares que a gente conhece, né, entre multiplicar duas coisas. Então, existe uma comutatividade, né? A escalar B vai ser igual a B escalar A. Né? Basta vocês verem a definição, né? Na definição não faz diferença qual é a ordem que vocês pegam, você vai pegar módulo de A vezes módulo de B vezes cosseno entre os ângulos, seria exatamente o mesmo número que eu pegasse módulo de B vezes módulo de A vezes cosseno entre esses dois caras. Então, existe uma comutatividade, né? Eu posso trocar a ordem desses caras, tá? Em seguida, eu posso fazer a associatividade também, né? Então, se eu tenho A escalar B e eu quero multiplicar isso por um escalar A, um escalar Azinho, né? Um número qualquer, vai ser a mesma coisa, o resultado vai ser exatamente o mesmo que se eu pegasse aquele escalar e pré-multiplicasse ele por A e fizesse, então, esse vetor novo escalado interno, o vetor B, ou se eu jogasse esse escalar lá para dentro, né? Então, eu estou distribuindo, estou fazendo essa distribuição desse escalar ali para dentro, assim como vocês estão acostumados com diversas coisas diferentes, tá? E além disso, né, a gente tem essa distributividade com relação aos vetores também, né? Então, se eu tenho A, produto escalar, um vetor soma B mais D, isso vai dar o mesmo resultado que eu fizesse A escalar B mais A escalar D. Então, eu estou distribuindo aquele produto escalar dentro dos parênteses ali para todos os vetores que estão somados ou subtraídos, tá? Então, são propriedades bastante convencionais e tranquilas, acho que aí para vocês, tá? Agora, é interessante a gente começar a associar com a notação cartesiana, né? Então, por enquanto, o que a gente estava falando, né, a gente não estava associando muito a notação cartesiana de vetores. Eu já vou fazer um parênteses logo em seguida para a gente revisar como é que a gente faz essa notação cartesiana e como é que a gente utiliza isso antes da gente partir efetivamente para os problemas, tá bom? Então, na notação cartesiana, lembre-se que a gente vai ter os nossos eixos, né, os eixos x, y e z, cada um deles vai estar associado a um vetor unitário. Então, a direção de x está associada ao vetor unitário i, e chapéuzinho em cima, né? A direção positiva de y está associada ao vetor j chapéu, e a direção positiva de z está associada ao vetor k chapéu. Todos eles associados pela regra da mão direita, né? Então, a gente tem x no indicador, y no dedo médio, e o seu dedão é a direção positiva de z, tá? Então, vai ser importante a gente falar sobre regra da mão direita daqui a pouco. Só funciona com a mão direita, tá, gente? Se vocês tentarem fazer com a mão esquerda, vocês vão ver que não vai dar certo. Então, em notação cartesiana, né, um vetor, basicamente, ele tem... eu posso pensar, a partir daquela definição que eu tinha dado, né, de projeção, pegando um vetor para projetar em uma determinada direção, eu faço ele, produto escalar, um vetor unitário naquela direção.
Então, quando a gente faz isso, né, a gente descobre quanto é que vale as componentes, quanto é que valem as componentes diferentes desse vetor. Então, no espaço tridimensional, como eu estou mostrando, né, o vetor A, por exemplo, ele vai ter as componentes AX na direção de Y, AY na direção de J e AZ na direção de K. Cada um deles foi achado eu fazendo o produto escalar entre o vetor A completo e cada uma dessas direções. Tá? Então, A escalar I vai me dar AX na direção AX, né, que é o tamanho da projeção, isso vai estar apontando na direção de I, e assim por diante, né, na direção de J, na direção de K. Então eu fiz isso, descobri as componentes, né, do vetor A, descobri as componentes do vetor B, e agora eu estou fazendo o produto escalar entre esses dois caras. Tá? Ora, se a gente pega e utiliza aquelas propriedades que eu acabei de mostrar aí para vocês, as propriedades de distributividade e tal, a gente vai esmiuçar e vai distribuir esses caras de diversas formas diferentes. Né? Então, eu vou destacar primeiro os termos que relacionam os vetores unitários iguais. Tá? Então, eu tinha AXI, ele, por conta da propriedade de distributividade, ele vai multiplicar BXI. Tá? Então, eu vou ter AXBX, são dois escalares, vezes I produto interno com I. Beleza? Depois, a Y vai multiplicar BY também, né? Então, a YJ vai multiplicar BYJ, e eu tenho J vezes J. A Z vai multiplicar BZ, AZBZ, K vezes K. E isso são alguns dos elementos, esses são 3 elementos que eu tenho. Mas se eu utilizar a propriedade distributiva, né, eu tenho vários outros elementos ali. Eu estou denotando esses elementos com outra cor, tá? Mas eu teria, por exemplo, AX multiplicando BY, então isso daria I interno J. Quando eu falo interno, produto interno e produto escalar são sinônimos, de certa maneira, tá? Então, não repare, eu tento forçar a cabeça sempre falar escalar, mas de vez em quando falo produto interno. Tá? Então, a XBY, I escalar J, a XBZ, I escalar K, a YBX, J escalar I, e assim por diante, tá? Por que esses caras estão todos denotados em marrom? Alguém tem alguma ideia aí? Quanto que valem esses caras? Cada um deles vale quanto? Lembre-se da propriedade de ângulo, né? O que quer dizer eu fazer o produto escalar entre dois vetores que são perpendiculares um com relação ao outro? Exatamente, Vinícius, né? Eles valem todos zeros. Cada um deles vale zero. Por que cada um deles vale zero? Ora, veja aqui, né, gente? O I não é perpendicular ao J, não tem 90 graus aqui no ângulo, no plano XY. O I tem 90 graus com o vetor J, tá? Se eu tenho dois vetores que estão um perpendicular com relação ao outro, né, o produto escalar deles sempre vai ser zero. Tá? Então, qualquer coisa de produto escalar, se eu estou usando a notação cartesiana, tá? Se eu tenho eixos cartesianos com direções mutuamente perpendiculares umas com relação às outras, tá? Tudo que eu estiver multiplicando que seja diferente, então se eu estou multiplicando I por J ou por K, né, I vezes J ou I vezes K, isso aqui vai dar zero. Tá? I interno J, I interno K, cada um deles dá zero, eu perdi esses dois caras. J interno I da mesma forma, né? Lembre-se que tanto faz eu fazer A vezes B ou B vezes A, então se I vezes J dava zero, J vezes I dá zero também, e J vezes K também dá zero. Então, dessa forma, qualquer coisa que eu fizer que não esteja alinhado na mesma direção, isso aqui vai se igualar a zero. E o que vai sobrar, efetivamente, vai ser o que eu tinha denotado em preto aqui, tá? Então, no final das contas, A interno B, né, A produto escalar B, vai ser igual, em notação cartesiana, a A vezes X, AXBX mais AYBY mais AZBZ. Tá? Onde que foi o I vezes I aqui? O I escalar I, e o J escalar J e o K escalar K. Quanto é que esses caras valem? Exatamente, Vinícius. Por que ele vale 1? Vinícius, desculpa. Por que eles valem 1? Vocês podem falar, tá? Exatamente, eles são unitários, né? E se a gente volta, né? O Vinícius escreveu, né? Que eles valem 1 e escalar I vale 1 porque eles são unitários. Sim, os módulos deles são unitários e, além disso, como os dois caras estão alinhados, né? O ângulo entre eles vale 0. E cosseno de 0 vale 1. Então, voltemos lá para a nossa definição de produto escalar. Eu tenho I escalar I. Vai ser igual a quanto? Módulo de I, unitário, vale 1. Módulo de I, unitário, vale 1. 1 vezes 1. Vezes cosseno entre esses dois ângulos. Esses dois vetores têm zero entre eles, então cosseno de 0 vale 1. Então tem 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então I vezes I dá 1. Da mesma forma que J vezes J dá 1 e K vezes K dá 1. Então fica aqui provado, né, uma provinha boba ali que a gente tem, mas utilizando as propriedades do produto escalar,
que na hora que eu faço a distributividade, né, que eu utilizei aqui a notação cartesiana dos dois vetores, o vetor A e do vetor B, e eu uso as propriedades distributivas, né, no final das contas eu percebo que A escalar B vai ser simplesmente o número AX vezes BX, mais o número AY vezes BY, mais o número AZ vezes BZ, tá? Isso é, inclusive, uma forma interessante, né? Se a gente começa a pensar que o produto escalar em notação cartesiana, ele nos dá isso, né? A gente pode utilizar o produto escalar em notação cartesiana para associar comprimentos de diversas coisas diferentes, que é outra das utilidades do produto escalar, tá? Então, imagina que eu faça um A escalar A, beleza? Eu tenho A, produto escalar com A. Isso vai dar o quê? Então, se eu for aqui na minha definição, que eu estou mostrando para vocês, né? Isso vai me dar AX vezes AX, ou seja, AX ao quadrado, AY vezes AY ao quadrado, e AZ vezes AZ, ou seja, AZ ao quadrado, tá? Com isso, o que eu tenho, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Conheceram minha filha já? Então, se o que eu tenho... Deixa eu trocar só a corzinha da caneta de volta para preto, tá? Então, na hora que eu faço A, produto interno com A mesmo, em notação cartesiana, a gente tinha visto que isso me dava AX ao quadrado mais AY ao quadrado mais AZ ao quadrado. Ora, quando a gente tem um vetor em um espaço tridimensional, né? Quanto é que vale o módulo de um vetor no espaço tridimensional? Se vocês preferirem, né, se vocês estão mais familiarizados com duas dimensões, a gente começa em duas dimensões, tá? Então, digamos, se C fosse um vetor que tivesse coordenadas Cx e Cy. Tá bom? Então, na hora que eu faço C escalar C, eu estou vivendo no espaço bidimensional, a gente vai ter Cx ao quadrado mais Cy ao quadrado. Tá? E como eu estou num espaço bidimensional, eu vou desenhar aqui o bidimensional que fica mais fácil de desenhar, tá? Mas isso vai estender para o tridimensional também, tá? O vetor C está aqui. Na hora que eu fiz a projeção, eu descobri que Cx está aqui. E Cy está aqui. Beleza? Então, na hora que eu fiz isso, o que está acontecendo? C escalar C vai me dar Cx ao quadrado mais Cy ao quadrado. Se eu olho para esse triângulozinho que eu vou marcar aqui, ele é um triângulo retângulo, certo? Essa é a vantagem, né? Uma das vantagens que a gente tem de utilizar um sistema cartesiano. A gente sempre vai cair com as componentes num triângulo retângulo, coisa que eu já expliquei para vocês na aula passada, quando a gente estava descrevendo as propriedades de soma vetorial. Então, se eu tenho esses caras aqui, dentro desse triângulo retângulo, né, a gente sabe que o módulo de C, vou denotar o módulo com uma barrinha só, tá? Então, o módulo de C, que é o tamanho da hipotenusa, vai ser a raiz da soma dos quadrados dos catetos, certo? Ou seja, o módulo de um vetor, quando a gente pensa no contexto de um produto escalar, né, o módulo de um vetor, ele é simplesmente raiz dele escalar por ele mesmo. E a gente começa a entender, então, que o produto escalar ele está muito associado, tá? Que ele tá associado a comprimentos. Fica muito claro quando a gente começa a pensar nisso, que ele está associado a comprimentos. Beleza? Tranquilo? Na hora que a gente faz isso em 3 dimensões, tá? Não vou desenhar aqui, porque fica um pouquinho complicado, mas a lei de... O Pitágoras equivalente ali para 3 dimensões é também isso, né? Então, um vetor, qual que é o comprimento de um vetor de 3 dimensões, tá? O módulo de um vetor A, se o vetor A é tridimensional, vai ser raiz do A escalar A, ou seja, raiz de AX quadrado mais AY quadrado mais AZ ao quadrado. Tá bom? Então, nós temos essas propriedades todas aí, tá? Vamos voltar aqui para a nossa apresentação, mas eu só queria mostrar para vocês, né, como isso estava associado a coisas que vocês já conheciam. Então, agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios, tá bom? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser o vai ser o exemplo, desculpa, 2.14 do Hibbeler, tá? 2.14 do Hibbeler, ele pede para a gente fazer o seguinte: determinar as intensidades da projeção da força sobre os eixos U e V. Então, vocês percebem que o U e V
primeira coisa que vocês percebem é que eles não são perpendiculares entre eles, tá? Não é uma definição de um eixo cartesiano, tá? A gente está em outro contexto. Mas eu tenho uma força que vale 100 newtons, e ela então, tá direcionada nessa direção que faz 45 graus com U e 15 graus com V. Como é que a gente podia resolver isso, tá? Esse é um problema relativamente simples, tá? Então, o que a gente vai fazer é simplesmente aplicar a definição, de novo, de produto escalar. Então, vamos pular aqui. Estamos fazendo, então, agora o exemplo 2.14 do Hibbeler. Então, eu tenho uma força de módulo 100 newtons, e eu vou projetar ela na direção de U, aqui eu tenho 45 graus, e projetar ela na direção de V. E entre esses dois caras aqui eu tenho 15 graus. E quando eu estou projetando, né, lembre-se que o que eu estou fazendo é isso aqui. Então, olha, veja que ele não definiu para a gente, né, quanto é que vale o vetor unitário na direção de U, não definiu nada, tá? Mas o que eu posso fazer, se eu pensar simplesmente na definição do produto escalar, eu posso aplicar direto, né, esse cara aqui. Né? Se vocês quiserem acompanhar pelo próprio Hibbeler, né, eu só vou repetir o que o próprio Hibbeler fez, tá? É um exemplo que está resolvido no próprio cara, tá? Então, se eu estou projetando F na direção de U, eu vou pegar simplesmente quanto que vale esse módulo de F vezes... Nessa direção de U, eu não sei qual é o vetor que define essa direção de U, mas imaginemos que exista, tá? Um vetor unitário que defina aqui. U na direção de U. Um vetor unitário na direção de U. Se esse vetor unitário na direção de U é unitário, né? O módulo desse cara vale 1. Então, eu posso pegar F vezes 1. E a definição desse cara aqui, né? Vai ser vezes o cosseno que existe entre esses dois ângulos, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo simplesmente F produto escalar com U na direção de U. Tudo bem? Todo mundo tranquilo com a anotação? Então, o que o problema está me perguntando é esse cara aqui, né? A intensidade da projeção desse cara na direção de U. Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente isso, né? FU vai ser F, quanto é que é o módulo de F? 100. O módulo do vetor unitário é 1, não vou mais escrever, e cosseno de 45. Cosseno de 45 graus, dá raiz de 2 sobre 2, né? Vezes esse cara aqui. Então, F de U vai ser... Acho que é 70,7, né? É isso, né? Se a memória não me falha. Vocês conferem as contas aí para mim que eu estou sem calculadora, tá? Vocês estão vendo a tela que eu tenho aqui. Beleza? É isso mesmo? Alguém pode conferir para mim aí, por favor? Pessoal, tem alguém vivo aí? Deu isso aí mesmo, senhor. Beleza, maravilha. Obrigado. Então, agora a gente vai fazer da mesma forma como a gente fez, né? A gente está fazendo F vezes o vetor unitário que define a direção V, para descobrir quanto é que vale esse camaradinho aqui. Tá? Essa sombrinha que existe nessa direção. Tá? Esse problema é interessante porque nos ajuda a prestar atenção em algumas coisas. Né? Se eu tenho o sistema U e V, ao fazer o produto escalar desses caras com cada um desses eixos, vocês percebem que o que eu estou achando não é exatamente as componentes desse cara com relação a esses eixos, se esses eixos não estão perpendiculares uns aos outros. Né? Perceba que o que eu tenho aqui não é mais um paralelogramo. Né? Essa linha aqui de cima que eu estou mostrando para vocês, ela não está paralela à linha aqui de baixo. Tá? Então, não viram as componentes. Tá? Então, o que a gente está fazendo, a gente está descobrindo quanto é que valem as projeções desses caras contra esses eixos e não as coordenadas segundo essa base. Tá? Então, lembrem-se disso, vocês já viram ali em álgebra linear, né? Mas são coisas diferentes. Tá? Por que é interessante a gente utilizar vetores cartesianos, sistemas cartesianos? Porque no sistema cartesiano, se você fizer o que eu estou fazendo, né, de F produto interno com vetor unitário, aí sim eu tenho a coordenada naquela direção, tá? Então, F interno UV, de novo, eu não preciso saber quem que é o UV, isso vai me dar, então, essa projeção, né, a intensidade de F na direção de V. Isso vai ser igual, então, de novo, F vezes 1, que é o vetor unitário, que eu não preciso saber quem que é, vezes o cosseno entre esses ângulos, tá? Então, eu sei que FV vai ser 100
vezes cosseno de 15 graus. E agora eu preciso da ajuda de vocês, que cosseno de 15 graus eu não vou saber de cabeça nem a pau. Alguém? Faz aí. 100 vezes cosseno de 15 graus. R$ 96,59. Obrigado, gente. Então, vou arredondar para 96,6. Beleza? Para ninguém ficar chateado. 96,6. Então, a gente descobriu quanto que valem essas projeções aqui. Um exercício bem básico ali de aplicação da definição mesmo de produtos escalar. Tá bom? Beleza, gente. Então, vamos voltar aqui agora. Vamos começar a complicar um pouquinho as coisas, né? Isso foi super simples, né? A gente só aplicou a própria definição. Agora vamos fazer alguma coisa que seja mais interessante, tá? O que a gente achou foram esses vetores ali que eu estou marcando, tá? FU e FV. Antes de eu passar para o próximo problema, a gente vai fazer agora um pequeno parênteses, né, para coisas que a gente ainda não tinha falado. Até o momento, né, quando a gente está falando de somas vetoriais e tal, todos os exemplos que a gente tinha pego em 2 dimensões. Todas as forças estavam em problemas bidimensionais, tá? Não tem problema nenhum a gente fazer isso, né? Tudo que a gente fizer em 2 dimensões, a gente consegue estender para outras dimensões. Mas quando a gente está pensando em 3 dimensões, é bom a gente dar uma revisada nesse conceito, no conceito de vetor exposição, tá? Vetor posição, tá? E esse conceito de vetor exposição estão também no Hibbeler, tá? Ele está apresentado, inclusive, de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu preferi primeiro deixar vocês no conforto ali falando sobre somas vetoriais, a gente apresenta os conceitos de produto escalar também em 2 dimensões, e a gente vai começar agora a expandir esses caras para 3 dimensões. O Hibbeler já faz isso antes, tá? O Hibbeler fala sobre vetor posição antes, e os próprios problemas de soma vetorial já tem vários problemas em 3 dimensões. Inclusive, eu recomendo que, se vocês quiserem treinar bem, né, se vocês tiverem alguma dificuldade específica ali sobre definições de vetores em 3 dimensões e tal, que vocês pratiquem, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês tragam em alguma aula ou em algum horário de atendimento, tá? Comigo. Então, o que são os vetores? Na hora que eu tenho um espaço, né, ou pode ser um plano, ou pode ser um espaço tridimensional, se eu estou definindo isso, as coordenadas desse cara com eixos cartesianos, se eu estou botando um eixo cartesiano para descrever esses caras, né, os pontos, um ponto qualquer no espaço, ele é definido pelas coordenadas daquele cara, né? Então, um ponto num espaço tridimensional, ele pode ser definido a partir do momento que eu definir onde que fica a origem do meu espaço, né? Ele pode ser definido pela distância seguindo o eixo x, a distância seguindo o eixo y, a distância seguindo o eixo z. Isso tudo dá uma posição de 3 coordenadas, né? Então, eu tenho a coordenada x, a coordenada y e a coordenada z. Então, isso define um ponto. Isso é uma coordenada de um ponto, tá? Muitas vezes é muito útil a gente pegar esse ponto e definir como se fosse o final de um vetor. Tá? Então, basicamente, quando a gente transforma essa coordenada de um ponto num vetor, o que a gente está fazendo? A gente está pegando como se a gente pegasse lá da origem, tá? Estou na origem e estou começando, lá da origem começa um vetor e ele vai acabar naquele ponto. Então, é uma forma de eu definir. Onde que fica esse ponto? Ele fica no final desse vetor e esse vetor tem essas coordenadas. Tá? Então, por isso que a gente chama de um vetor posição. Ele tem as coordenadas, o final desse vetor é a coordenada daquele ponto. Tá? O que é interessante é que, a partir do momento que eu tenho vetor exposição, né, a gente consegue utilizar as propriedades de vetores, né, somas e subtrações de vetores, para determinar em que direção que fica uma linha entre 2 pontos do espaço. Então, se eu tenho 2 vetores exposição, por exemplo, eu quero saber qual que é a linha que liga as 2 pontas, né, desses 2 caras. Então, eu tenho um ponto A no espaço e um ponto P, eu quero saber qual que é a linha que liga o ponto A ao ponto P. Na hora que eu uso a notação de vetores, né, isso fica muito tranquilo. Basta eu encontrar a diferença entre esses caras, né? Então, se eu quero saber a linha, né, o vetor, a direção que vai do ponto A até o ponto P, basicamente o que eu tenho que pegar, eu vou ter que pegar o vetor que vai da origem até o ponto P, era o vetor posição que definia o vetor do ponto P, que é o ponto final, e subtrair do vetor posição do ponto A. Tá bom? Então, na hora que eu traduzo isso nas coordenadas em si, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a coordenada x do final menos a coordenada x do começo, a coordenada y do final menos a coordenada y do começo, a coordenada z do final menos a coordenada z do começo, e cada um deles vai estar apontando segundo uma das direções cartesianas, tá? Então, na direção de I, eu vou ter px menos ax. Na direção de j, eu vou ter py menos ay. E na direção de k, eu vou ter pz menos az. Tá bom? Então, na hora que eu faço isso, eu consigo trabalhar, né? Se isso está na minha cabeça, né? Isso vale para 2 dimensões, tá? Se eu tivesse apenas x e y, isso valeria. Em 3 dimensões, eu só estendi, só botei o k ali junto. Então, se eu tenho isso na minha cabeça, eu consigo definir para problemas quaisquer
quais que são esses vetores posição e os vetores de direção desses caras, tá? Em seguida, né, vamos voltar a falar dos vetores unitários. Né? Então, os vetores unitários, o que a gente tinha falado até então, né, era como que a gente chegava no vetor unitário, tá? E vamos revisar, então, esses vetores unitários. Né? Então, um vetor qualquer, como ele tem módulo, direção e sentido, né, eu posso utilizar o próprio vetor para definir uma direção. Beleza? Então, digamos, eu tenho uma força que age segundo um cabo e eu sei o ponto de fixação no começo e no final desse cabo. Eu consigo definir quais são os pontos de começo e de fim desse cabo e eu sei que o cabo está fazendo força segundo o próprio cabo, né? Porque os cabos só conseguem fazer força de tração, por exemplo. Então, se eu sei esse tamanho geométrico de um cabo, eu posso saber essa direção e eu sei que a direção da força que está agindo segundo o cabo vai ter essa mesma direção. Ela vai ter um módulo que é o módulo dela, mas ela vai estar seguindo essa direção, tá? Então, essa direção é interessante, muitas vezes, além de eu conseguir achar ela através da diferença entre pontos no espaço, né, é muitas vezes interessante eu denotar ela através de um vetor unitário. Tá? Como a gente já viu ali antes dos vetores unitários, tá? Nas direções cartesianas, I, J e K, eles são interessantes porque quando a gente faz um produto escalar de um vetor qualquer por um vetor unitário, né, a gente descobre quanto é que é a projeção desse cara sobre aquela direção. Tá? Então, se eu estou precisando fazer aquele meu exemplo antes, né, da treliça, né, da força de vento projetando esse cara sobre um determinado componente, basta que eu ache quanto é que vale o vetor unitário que define aquele componente, faço F, produto escalar com aquele vetor unitário, e eu vou descobrir quanto é que vale a projeção desse cara, quanto é que vale a sombrinha daquele vetor de força projetado naquela direção. Tá bom? Então, já tinha falado isso anteriormente, né, mas como que eu descubro qual é o vetor unitário associado a uma direção qualquer? Né? O que eu tenho que fazer, basicamente, eu pego o vetor f, né, se eu quero descobrir qual que é o unitário na direção num vetor f qualquer. Eu vou pegar o vetor f original e vou dividir ele pelo módulo de f. Tá? E a gente viu que módulo é simplesmente raiz dele, produto escalar por ele mesmo. Tá? Então, posso usar Pitágoras, né, ou utilizar a definição do produto escalar. Então, quando eu faço isso, eu faço por componentes, tá? Além de eu simplesmente escrever essa forma aqui, que vocês já tinham visto anteriormente, o F vai ser F dividido pelo módulo de F, que eu tinha utilizado antes para o B, né? B dividido pelo módulo de B. Em componentes, isso fica como? É a mesma coisa que eu pegasse cada um dos componentes, tá? O componente na direção de x dentro do plano cartesiano e dividisse pelo módulo, a componente na direção de y e dividisse pelo módulo, e a componente na direção de z e dividisse pelo módulo. Cada um deles apontando nas direções correspondentes, tá? Doutor, Oi, pois não. mas, tipo assim, quando você foi achar a projeção, a intensidade, né? Você fez o vetor com o produto interno com a projeção, com o vetor unitário daquela direção, certo? Isso. Mas independente se você vai achar o valor do vetor unitário que nem você colocou na fórmula aí, não vai ser sempre 1? Tipo, por que você teria que achar? Então, veja bem, naquele caso ali do problema que a gente resolveu antes, deixa eu até voltar aqui para vocês verem o problema que a gente resolveu antes. Nesse caso aqui, as direções U e V, eu não tenho informação nenhuma das direções U e V que não sejam os ângulos que eles fazem com o vetor F, tá? Beleza? Então, nesse caso, ele me deu o ângulo, certo? Tranquilo? Certo. Só que vai ter outros casos, como a gente vai ver no próximo problema, que a gente não vai ter o ângulo. A gente vai saber os dois vetores. A gente sabe os dois vetores e através daquela teoria de vetores posição, a gente vai conseguir saber o vetor da força F tem essa direção e o vetor sobre o qual eu vou ter que fazer a projeção tem essa outra direção, mas eu não vou saber o ângulo. Que pensa no espaço tridimensional, né? Qual que é o ângulo entre dois vetores? Cara, eu vou ter que achar qual que é o plano entre esses caras. Naquele plano eu vou ter que fazer a medida do ângulo. É uma coisa que é uma informação que raramente você tem acesso diretamente, tá? E como você raramente tem acesso diretamente à informação de ângulo desses caras, né? É alguma coisa que você tem que saber se virar sem você ter essa informação. E se virar sem ter essa informação, recai naquele caso que eu estava mostrando para vocês. Tá? Se eu conseguir definir quais são as coordenadas x, y e z de cada um dos vetores, né, eu consigo descobrir quanto é que é o vetor unitário fazendo essa operação que eu estou mostrando para vocês. Entendeu, Guilherme? Ah, entendi, sim. Tá? Então, quando você não sabe o ângulo anteriormente, você tem que dar um jeito de descobrir quem que é aquele vetor unitário. Tá? Se eu não sei quem que é esse cara, eu vou descobrir quanto é que vale o vetor unitário. E com aquele vetor unitário, daí eu vou fazer outras coisas diferentes. Beleza, professor. Fechou. Tá. Acho que vai ficar mais claro quando a gente resolver o próximo problema, tá? Fique mais tranquilo.
Então, esses caras aqui, todos que a gente está mostrando, que eu estou mostrando para vocês, tá? O fx dividido pelo módulo de f, fy dividido pelo módulo de f e fz dividido pelo módulo de f, eles têm uma propriedade interessante, tá? Todos esses caras aqui são coisas que a gente chama de cossenos diretores. Eu mencionei eles na aula passada, mas eu não tinha mostrado para vocês, tá? Então, olha só, Guilherme, num caso genérico, tá? Um vetor U no plano, no espaço tridimensional. Esse vetor U, ele tem ângulos diferentes com cada um das direções, tá? Ele faz um ângulo alfa com relação a x, um ângulo beta com relação a y e um ângulo gama com relação a z. Mas observa que depende do ponto onde esse cara acaba, né? Eu estou medindo esses ângulos em planos diferentes. Tá? Então, aquele planozinho ali que eu estou medindo entre U e Z, ele está levemente inclinado, porque em Y eu já mandei um pouquinho para frente. Tá? Então, é muito raro eu ter acesso a quanto que vale esse ângulo de primeira. Né? O problema, muitas vezes, ele não vai me dar quanto é que vale esse ângulo. Eu vou ter que descobrir pela direção dele, eu vou fazer isso com essa direção dele, vou achar quanto é que vale o produto unitário, o vetor unitário daquela direção, e na definição daquele vetor unitário, né, eu posso pegar e descobrir quanto é que vale esse cara aqui. E esse cara vai ser o cosseno diretor que define o ângulo, ele sim, do ângulo com relação ao eixo que me dá interesse. Tá? Por que é interessante eu fazer essa notação em vetores unitários? Tá? Qualquer vetor que você tem, então o vetor f, uma vez que você sabe qual é o valor do vetor unitário, né, você pode expressar o vetor f como se fosse o módulo dele, simplesmente o módulo, vezes o vetor unitário. O vetor unitário define a direção, mas ele tem comprimento de 1. Se eu multiplico pelo módulo, então eu estou nessa mesma direção com um comprimento que vale o módulo de f. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem o vetor unitário, fica natural essa definição aqui de módulo de f vezes o vetor unitário que age naquela direção. Tá bom? Muito bem. Então, tudo isso para quê? Para a gente resolver um problema, pela primeira vez um probleminha em 3 dimensões. Tá? Ficou bem ruim aqui as imagens que eu peguei, tá? Eu peguei de uma versão velha do Hibbler, deu um rolo gigante ali, eu estava pegando no lugar errado, mas se vocês tiverem acesso à biblioteca da Pearson, aí eu recomendo que vocês abram já a biblioteca da Pearson, que a gente vai resolver esse problema agora, tá? Então esse é um problema também, um problema resolvido do Hibbler, tá? Eu vou resolver ele agora para vocês, mas se vocês ficarem com dúvidas, depois vocês vão ter acesso a ele resolvido no Hibbler. Basicamente, o que a gente tem é como se fosse um tripézinho ali, então, você está vendo? Tem uma barra que liga do ponto A ao ponto B, outra barra que liga o ponto B a outros 2 pontos que não são nem nomeados aqui no problema, tá? Então, eu tenho esse tripé, e aplicado no ponto B, eu tenho uma força que está alinhada com o eixo Y, tá bom? Então, é uma força horizontal de 300 vezes o vetor J, né? Por isso ela está bem na horizontal. Então, vocês veem que ela está paralela, né? Essa linha aqui está paralela a essa linha do Y. Beleza? Então, eu estou aplicando essa força no ponto B. Agora, recaímos naquele caso que eu tinha falado várias vezes, né? Pode ser interessante para mim descobrir quanto é que vale a projeção dessa força, né? Seguindo direções de elementos, tá? Então, o que ele está nos perguntando é quanto é que vale essa força aqui na direção, qual é a projeção dessa força na direção de AB, tá? Nessa direção de AB. E quanto é que vale a força perpendicular a esse AB. Tá bom? Vocês querem ir montando o problema aí, enquanto eu vou rabiscando ele aqui, daí daqui a um tempo a gente resolve o resto dele junto? Ou vocês já estão com o livro aberto? Sejam sinceros, gente. Se vocês já estão com o livro aberto, a gente já sai fazendo o problema mesmo. Era 2,14, né? Um exemplo. Então, basicamente, o que a gente tem... Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer as duas coisas aqui para vocês. Aparecer o que eu estou fazendo... É 2,14 ou 2,15, Fer? 2,15, desculpa. 2,15. Então, deixa eu ver se eu consigo... Ficou bom, né? Assim dá para ver, né? 2,15, desculpa. Deixa eu consertar aqui. 2,15. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, basicamente, fazer aquela operação, né? Se eu quero descobrir quanto é que vale F na direção de AB, o que eu vou precisar é fazer F, o que eu estou buscando fazer é isso, né? F vezes o vetor unitário na direção de AB. Tá bom? Essa é uma das perguntas que ele está me fazendo aqui. Beleza? Então, o que eu preciso achar? Eu preciso achar, né? Eu já tenho do próprio problema, né? Eu tenho essa definição de quanto que vale o F, né? O F eu já tenho a definição em cartesianos mesmo. Eu sei que o F
é um vetorzinho que não tem componente x, ele tem componente 300 na direção de y e não tem componente z. Esse é minha definição de f com notação de vetor, tá? Mas eu preciso descobrir quanto é que vale o AB. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou ter que utilizar a definição lá de vetor posição, né? Então, como é que eu sei? Vocês percebem que A está na origem do meu sistema, tá? Vejam ali que todos os eixos x, y e z, eles chegam em A, tá bom? Então, se A está na origem do problema, eu sei que as coordenadas de A são 0, 0, 0. Eu preciso saber as coordenadas de B. Quais que são as coordenadas de B? As coordenadas do ponto B, a gente vai olhar ali no meu probleminho e perceba o seguinte, né? Olhem que na direção de x, ele está nos dizendo que a gente está caminhando 2 metros. Vocês percebem? Então, aqui, né? Tá tranquilo de enxergar para vocês, gente? Alguém tem dificuldade de enxergar isso? Que na direção de x eu estou caminhando 2 metros? Tranquilo? Professor, deixa só eu perguntar aqui. Eu coloquei o exercício 2.15 aqui no livro, mas aqui eu acho que tá diferente. Eu não sei se eu abri. Não, é o exemplo 2.15, Guilherme. É isso que eu estava te falando. Ah, perdão. Tá, é o exemplo, né? O problema, o exercício é o P2.15 e o exercício é exemplo 2.15. Tá, eu estou no exemplo, o exemplo é resolvido, tá bom? Então, alguém tem dificuldade de enxergar aqui que x vale 2? Não, né? Na direção de y, né? Está escondido aqui pela minha janelinha e tal, mas na direção de y, perceba que a gente caminhou 6 metros na direção de y. Então, segunda coordenada de B vale 6. E na direção de z, a gente subiu, com relação ao plano XY, a gente subiu 3 metros. Então, esse é o ponto B. E a gente sabe que o ponto A, como ele é o ponto da origem, tá? Eu tenho 0, 0 e 0. Então, quanto é que vale o vetor direção AB? Na hora que a direção AB, a gente vai utilizar aquilo que a gente tinha feito, que tinha descrito antes, né? Então, vai ser a coordenada x de B menos a coordenada x de A na direção de I, mais a coordenada y de B menos a coordenada y de A na direção de J, mais a coordenada z de B, menos a coordenada z de A na direção de K. Tá? Eu estou escrevendo tudo aqui da maneira mais completa possível, porque é a primeira vez que a gente está fazendo problema, né? Mas como a x, a y e a z são 0, né? Eu nem precisava ter feito exatamente tudo isso. A gente já sabe, então, que diretamente, né, o vetor AB é exatamente o vetor posição que define B. Então, esse vetor vai estar aqui denotado como 2, 6 e 3. Tranquilo, gente? Tá? Eu só estou deixando aqui denotado dessa forma aqui, porque dessa forma isso vai valer para para todo tipo de problema genérico, né? Como a gente vai começar a trabalhar daqui a pouquinho, probleminhas mais chatos do que esse. Então tá, esse é um vetor que define a direção do componente AB. Só que ele claramente não é um vetor unitário, né? Como é que eu descubro se ele é um vetor unitário? Lembre-se que eu posso simplesmente fazer ele produto interno por ele e tirar a raiz para saber qual é o comprimento desse cara, né? Então vamos fazer aqui, rapidão. AB, produto interno com AB. Lembre-se da definição, né? Na hora que eu tenho as coordenadas cartesianas, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que AB vezes produto interno de AB, produto interno vezes ele mesmo, né? Vai ser a componente x vezes ela mesma, mais a componente y vezes ela mesma, mais a componente z vezes ela mesma. Tá? E o módulo, então, de AB vai ser uma coisa que vai ser interessante, vai ser a raiz desse número, tá? Então, vai ser raiz 2 vezes 2 dá 4, 6 vezes 6, 36, e 3 vezes 3 dá 9. Então, eu tenho raiz de 49, esse cara aqui vai dar 7 metros. Beleza? Então, eu utilizei a propriedade lá de produto escalar como uma forma de descobrir comprimentos, tá? Então, eu sei que esse vetor AB, ele tem comprimento de 7 metros. Eu sei que ele denotado da maneira como a gente tinha visto é 2, 6, 3, e ele tem comprimento de 7 metros, tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou agora escrever aqui na próxima página, tá? Depois já volto ali para cima, tá? A gente vai descrever, então, quanto é que vale o U, o vetor unitário na direção de AB. O vetor unitário na direção de AB, como eu tinha falado para vocês, é o seguinte, né? A gente vai pegar o vetor original AB e vai dividir por esse módulo desse vetor AB.
E a gente vai fazer isso por componentes, tá bom? Então, a gente vai ter a componente x dividido pelo módulo de AB na direção de I, mais a componente y dividido por esse mesmo módulo de AB na direção de J, mais a componente z dividido pelo módulo de AB na direção de K. Beleza? Não reparem na letra, tá? Geralmente minha letra é um pouquinho melhor que isso, mas escrever no tablet é um negócio que até hoje eu não dominei essa habilidade, tá? Então vamos lá, vamos achar quanto é que vale esse vetor UAB, né? Então, UAB. A gente vai ter, quanto é que valia AB na direção de x? Estava aqui, né? Valia 2. Então eu tenho 2 dividido pelo módulo de AB, que é 7, na direção de I. Mais, quanto é que valia a coordenada y? Valia 6 dividido pelo módulo 7 na direção de J, mais, quanto é que valia a coordenada z? 3 dividido por 7 na direção de K. Então, com isso, agora a gente chega na definição desses caras, né? Então, 2 dividido por 7, se alguém puder ir fazendo aí meio que ao vivo comigo, tá? 2 dividido por 7, eu vou tentar abrir aqui também uma calculadora do lado, né? Acho que tá meio ruim para vocês fazerem no caderno de vocês e ainda ficarem me auxiliando aqui no chat, né? Então, vamos lá. Mas se alguém quiser já ir botando quanto é que vale essas coisas, pode botar também, tá bom? Então, calculador. Vamos lá. Então, 2 dividido por 7, 0,285. 286, na verdade, né? Arredondando para 3 casas, tá? Agora, quem mais que eu tenho? Eu tenho 6 dividido por 7. 0,857. E, finalmente, 3 dividido por 7, 0,429. Então, essas são as coordenadas desse vetor unitário. Obrigado, Vinícius. Eu vi que você tinha colocado aí agora só, tá? Beleza. Então, observe o seguinte, tá? A primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte. Vejam que todos esses números são menores do que 1. Beleza? Tranquilo? Todos esses números em módulo são menores do que 1. Tinha como ser diferente? Claro que a resposta é não, mas eu quero saber por quê. Por que não podia ser qualquer número maior do que 1? Falando pelo que eu tô vendo aqui, porque, por exemplo, você tinha 2, 6 e 3. E o módulo que você vai tirar, tipo, ele sempre vai ser maior do que a componente x, y, z? Isso sim, isso é uma das explicações, beleza, Guilherme, mas outra das explicações é porque, lembram-se que esses caras no vetor unitário, eles são cossenos de um ângulo. Lembrem-se disso que eu mostrei agora há pouco? Né? Quando eu tenho um vetor unitário, a coordenada x do vetor unitário é o cosseno diretor com relação a x, a coordenada y do vetor unitário é o cosseno diretor com relação a y, e a coordenada com relação a z é o cosseno diretor com relação a z. Então, como cada um desses caras é um cosseno, o cosseno nunca vai poder assumir um valor maior do que 1, certo? Então, cada um desses caras não poderia jamais ser maior do que 1. Se você fez a conta e deu maior do que 1, você fez alguma coisa de bobeira, tá? Deu errado. Então, agora eu tenho essas coordenadas aqui todas, tá? Eles são os cossenos diretores desse ângulo aqui, né, o que está alinhado com AB. Se eu pegar um vetor unitário na direção de AB, ele vai ter essas coordenadas, 0,286, 0,857, 0,429. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente vai voltar para o começo do problema, né? O que ele está nos perguntando é isso aqui. Quanto é que vale F projetado na direção de AB? Então, eu vou pegar F, produto interno, o unitário na direção de AB, tá? Vou continuar escrevendo aqui embaixo só para a gente ter acesso a esses caras todos. Diga, pô, quem quiser falar, pode falar, tá? Não, tô ouvindo fantasmas, desculpa. Sem querer, professor, desculpa. Não, imagina que é isso. Se quiser falar, pode falar, à vontade. Então, eu tenho F, produto interno AB. Então, lembre-se, da definição de produto interno seria o quê? Módulo de F vezes módulo de UAB vezes cosseno de θ. A gente sabe quanto é que vale esse cosseno? Sabe de nada. Não faz a menor ideia quanto é que vale esse cosseno, tá?
Só que o que é interessante da gente ter feito todo o caminho que a gente percorreu até chegar aqui? A gente sabe que da definição de produto escalar, quando eu tenho esses dois caras em notação cartesiana, o que eu posso escrever? Que f produto interno UAB vai ser a componente x de f vezes a componente x de UAB mais a componente y de f vezes a componente y de UAB mais a componente z de f vezes a componente z de UAB. Então vocês veem, né, por que a gente fez o caminho que a gente trilhou até agora, né? Isso tudo nos ajudou. A gente está chegando nesse ponto aqui do problema, tá? Então, lembre-se, né, o f ele vale quanto, né? Ele vale 0, só relembrando, tá? Vou escrever aqui do lado de novo, porque ficou lá para cima, tá? Ele está alinhado na horizontal, tá? Então ele vale 0, 300 e 0. Só para a gente ter esses dois vetores ali tranquilos. Então, 0 vezes qualquer coisa dá 0, esse cara aqui vai se cancelar. 0 vezes qualquer coisa em z, esse cara aqui vai se cancelar. E o produto interno, então, de f na direção de UAB vai ser simplesmente o valor da componente fy vezes a componente de UAB na direção de y. Isso vai ser, então, 300 vezes 0,857. E eu agradeço se alguém puder botar ali quanto é que vale esse cara. R$ 257,1. Valeu, Vinícius. Então, eu tenho 257,1 newtons, é quanto que vale a componente de F na direção de UAB, tá? Beleza. Então, com isso a gente utilizou as propriedades de produto interno, tá? De produto escalar, para achar esse cara aqui. E a segunda pergunta do problema, ele queria saber, então, quanto é que vale, além dessa coordenada, ele queria saber também quanto é que vale F na direção perpendicular à UAB. Eu vou denotar assim, tá? UAB e dei um perpendicularzinho aqui. Aí você iguala a 0? Veja bem, o que vai ser igual a 0? O produto interno, que você falou quando era perpendicular? Então, mas o produto interno de dois vetores que são perpendiculares. Então, o que é 0? É esse cara aqui, F na direção de AB, tem esse módulo, né? Esse produto interno que você fez agora há pouco vai ser o módulo desse cara aqui. Esse cara aqui vai ser perpendicular a esse cara aqui. Mas o F não é perpendicular. Perceba? O F só seria perpendicular se ele estivesse exatamente na direção de AB. Tá? E não é o caso, né? Um pedacinho dele está na direção de AB e um pedacinho dele está fora, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui... Deixa eu apagar esses carinhas aqui. Então, a gente poderia resolver esse problema de uma forma muito semelhante, tá? A gente poderia achar qual que é a direção perpendicular, A, B, e daí a partir dessa direção perpendicular a gente faria o produto interno e tudo. Só que isso dá um trabalho gigante, né? Vocês viram tudo que a gente precisou fazer para chegar até aqui, né? A gente precisou achar qual que era a direção, achar módulo de vetor, achar achar os cossenos diretores e tal. Para eu achar quanto é que vale essa direção perpendicular, eu posso pensar de uma outra forma. Então, veja bem, né? Olha aqui nesse desenho, tá? Eu tenho o AB está aqui e o F está aqui. Então, nessa direção de AB, né, eu tenho a componente de AB, está aqui, e ele está no mesmo plano que esse vetor do F, né? Eu tenho dois vetores, então dois vetores definem um plano. Né? Então, observe o seguinte, na verdade, o que a gente fez foi assim, ó. Eu vou desenhar aqui na minha telinha menor aqui o que a gente fez, tá? A gente teve, então, um vetor F que estava na horizontal e a gente descobriu quanto é que vale a projeção dele na direção de AB. F projetado na direção de AB, a gente viu quanto é que valia esse módulo, né? Eu quero descobrir quanto é que vale ele na direção perpendicular a esse cara. Perfeitamente perpendicular. O que eu poderia utilizar que é muito mais simples do que fazer esse cara todo? Observe o seguinte, esse vetorzinho aqui que eu acabei de desenhar, FAB perpendicular, eu posso deslocar ele para cá, não posso? E na hora que eu desloquei ele para cá, fica clara a sacanagem que eu quero fazer, né? Não tem um triângulo retângulo nesse cara aqui?
Fica claro para todo mundo? Eu tenho o vetor alinhado com EB e o perpendicular a ele. Então, se eu desloquei o perpendicular para lá, eu sempre vou ter um triângulo retângulo desse cara, tá? E o F, então, as projeções desse cara são as componentes, né? Seria como se eu estivesse decompondo segundo esse eixo que está definido por esse elemento AB. Então, como esses caras todos vão morar no mesmo plano, eu posso simplesmente aplicar Pitágoras aqui dentro. Tá bom? Então, dentro desse triângulo retângulo, a gente vai descobrir quanto é que vale utilizando Pitágoras. Tá? Daí vocês podem fazer depois, mas é bem tranquilo, né? O que a gente vai descobrir, o que a gente quer descobrir é o FAB perpendicular, né? Quanto é que vale o módulo disso? Lembre-se que a gente está descobrindo apenas o módulo, tá? Então, quanto é que vale esse cara aqui? É simplesmente achar utilizando Pitágoras nesse camarada. Ele vai ser um dos catetos, né? Então, esse cara aqui vai ser raiz de módulo de F ao quadrado menos módulo de FAB ao quadrado. Menos porque aqui está a hipotenusa e aqui está outro dos catetos, tá? Beleza? Utilizando Pitágoras, vocês descobrem quanto é que vale esse camarada aqui. Com isso a gente resolveu esse probleminha. Beleza? Vamos continuar, né? Continuando é ótimo, né? Vamos continuar nessa mesma toada e agora fazendo um outro problema, tá? Um outro probleminha, a gente está aumentando um pouquinho as dificuldades das coisas, tá? Mas, assim, nada não é impossível, tá? Fique bem tranquilo. Então, o que a gente quer saber agora é determinar as intensidades das componentes da força que vale 56 newtons, que está atuando ao longo da linha AO e perpendicularmente a ela. Beleza? Então, observe o seguinte, que a gente tem tipo uma montagem, tá? Aqui tem no chão, tem um tubo que está na vertical, desse tubo está saindo uma travessa, e dessa travessa eu tenho um cotovelo, e na ponta desse cotovelo, então, tem um cabo, tá? Então, esse cabo está preso aqui nesse ponto A, e está preso na pontinha desse tubo vertical aqui, tá? Então, não dá para perceber muito pela perspectiva que a gente tem aqui, mas essa linha de ação dessa força está inclinada, tá? Ela não está paralela a B, beleza? Acho que tá claro para todo mundo, né? Então, está vindo do ponto A e está em direção a esse ponto D aqui. Tá? O que seria o caso disso? Seria uma montagem de alguma coisa, tá? E você está puxando, né? Tem um cabo que está ligando ao ponto D, e você está girando ali um esticador desse cabo, e o cabo está fazendo uma força segundo ele mesmo, tá? Então, recai naquele caso que eu falei para vocês antes, né? A gente tem uma informação geométrica, com a informação geométrica, com os pontos no espaço, eu consigo definir a direção, e eu sei que a força vai agir segundo essa direção. Tá? E se a força vai agir segundo essa direção, eu consigo daí depois fazer tudo que eu preciso, né, através das ferramentas que a gente já tem. Tá? Então vamos lá resolver esse problema também. Talvez ele demore um pouquinho mais de tempo que o outro, tá? Mas vamos também perfeitamente razoável resolver isso agora. Tá? Então vamos lá. O que eu tenho agora é o seguinte, vamos descer um pouquinho aqui, né? Vamos começar uma página nova. Esse é o problema, esse sim é um problema, tá Guilherme? É o P231. Ele está bem mais bonitinho ali no livro coloridinho de vocês, né? A única versão que eu consegui tirar um print decente aqui da imagem foi essa, tá? Então, o que eu preciso agora, né? Ele está me perguntando quanto é que vale a intensidade da componente da força atuando ao longo da linha AO e perpendicularmente a ela. A O está aqui, né? O é a origem e A é esse ponto aqui, o mesmo ponto que está lá. Então é como se eu tivesse um outro cabo. Imagina, é uma estrutura como essa, eu tenho um cabo que está ligando o ponto A ao ponto D e outro cabo que está ligando o ponto A ao ponto O. Eu quero saber qual que é a projeção, né? Quanto é que vale a componente dessa força segundo essa linha de AO. Tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai fazer, a gente vai precisar fazer a mesma coisa, tá? De novo, sempre, quando a gente tem esse tipo de problema, o que a gente está fazendo é um F, produto interno, com o vetor unitário que define essa direção AO. Com isso, a gente vai achar quanto é que é a componente de força que está alinhada com AO, ao longo da linha AO. Só que agora, veja, né, antes, o que era bacana do problema anterior? Ele tinha nos dado a definição completa da força, né? Pô, a sua força vale 300, 0, né? 0 na direção de x, 0 na direção de y, a sua força vale 300 na direção horizontal e deu para a bola. Agora a vida ficou mais complicada, tá? Então a gente vai achar tanto a direção de F e a direção de AO, e depois de ter feito isso, né, a gente vai fazer o produto interno desses dois caras, tá? Então eu vou separar minha folha aqui em duas, tá? A gente vai começar então com o F. Então, a primeira coisa que vocês têm que observar é que F vai agir ao longo da linha AD.
Tranquilo? Não tem, acho que eu não estou contando novidade para nenhum de vocês, né? Então, ele vai agir ali ao longo da linha D. Então, para achar a linha D, a gente vai utilizar exatamente o mesmo procedimento, tá? A gente vai, então, achar quanto é que vale essa direção A até D. Então, a gente tinha visto antes, né, que a gente pode fazer o quê? A gente vai pegar as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Então, eu vou pegar dx menos ax na direção de I, dy menos AY na direção de J e dz menos AZ na direção de K. Tá? Esse cara aqui vai ser o meu vetorzinho em direção de AD. Tá? Eu nem precisava ter posto os IJK aqui, né? Isso é a minha notação de vetores, tá? Então eu vou só apagar aqui, né? Ficou claro o que eu estou querendo dizer aqui. Então só, vamos lá, refazer aqui. Então quanto é que valem esses pontos? Quais são as coordenadas do ponto A? Vamos deixar aqui escrito do lado. Ponto A vale quanto? Deixa eu puxar essa minha telinha para cima aqui para vocês verem os eixos, tá? Quanto é que ele está na direção de X? Direção de X, observe, né? X positivo está para o lado de cá, né? Regra da mão direita, X positivo, Y positivo, Z para cima, tá? Então, ó, X positivo está para o lado de cá, então o ponto A está para trás desse cara, né? E tem essa distância de 1,5 m. Então, primeira coordenada, coordenada X do ponto A vale menos 1,5. Coordenada Y do ponto A. Quanto que eu estou caminhando ao longo do ponto Y, ao longo do eixo Y, né? Então, aqui está a origem do eixo Y, eu estou caminhando essa distância. Caminhei 3 metros na direção de Y. Então, tenho 3 metros. E quanto é que eu caminhei na direção de Z até o ponto A? Perceba, né, que esse cara aqui todo, né, esse ponto aqui, CBA, está num plano, e esse plano está a 1 metro de distância para cima. Tá bom? Então, eu estou 1 metro para cima. Depois, ponto D. Quanto é que valem as coordenadas do ponto D? Quanto é que vale a coordenada X do ponto D? Perceba que ponto D está exatamente em cima da origem em X, né? Então, dx vale 0. Perceba que ele também está na origem com relação ao ponto Y, né? Ponto D está exatamente na origem do ponto Y também. Então, vale 0 também. Só que com relação a Z, ele está mais para cima do que o ponto A, né? Ele está 1 metro mais para cima. Se o A já estava 1 metro, o D está a 2 metros de altura. Tá bom? Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho as minhas coordenadas ali e agora, então, eu consigo construir quanto é que vale esse vetor AD. Então, dx menos ax, eu tenho 0 menos 1,5, eu tenho, então, mais 1,5 aqui. Né? Menos com menos virou mais. dy vale 0, a y vale 3, então, esse cara vale menos 3. dz vale 2, az vale 1, 2 menos 1 dá 1. E eu descobri, então, quanto é que vale essa minha direção de AD. Tá bom? Descobri um vetor posição, né? Seguindo aquela coisinha que eu estava falando para vocês, a teoria de vetor posição. Tranquilo por enquanto, né? Então, agora o que eu posso fazer? Vou achar quanto é que vale módulo de AD, né? Isso vai ser útil para eu construir aquele vetor unitário. Por que eu estou construindo o vetor unitário de AD? Porque lembre-se, sempre que eu tenho um vetor qualquer que age numa direção qualquer, eu posso utilizar aquela notação, módulo do vetor vezes o vetor unitário daquela direção. Tá? Então, a única coisa que eu sei dessa força é que essa força vai agir segundo aquele cabo, o cabo que liga A a D. Eu não sei nada da direção das componentes dessa força, eu não sei nada. Então, para mim, vai ser muito prático utilizar essa notação específica para essa força. Eu vou pegar o módulo da força, que eu conheço, que é uma força de 56 newtons, vezes a denotação vetorial daquela direção. Tá? Então, por isso que eu estou achando o vetor unitário de AD. Então, o vetor unitário de AD, o módulo de AD, decide mais aqui, né? A gente sempre pode denotar por raiz de AD, produto interno de AD. Ou seja, vai ser raiz de 1,5 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, né? Então ficou 3 ao quadrado, o menos com menos ficou positivo, mais 1 ao quadrado. E com isso, então, a gente descobre quanto é que vale AD. Tá? Vou fazer aqui rapidinho, vocês podem fazer aí para vocês também, tá? Então, vamos lá, limpar tudo, abrir a calculadora
científica. Então, raiz quadrada de 1,5 vezes 1,5, mais 3 vezes 3, mais 1. Então, se tudo isso está certo, deu 3,5, tá? Como tudo está em metros, eu estou botando unidade de metros aqui. Acho que fui meio pouco cuidadoso no exemplo anterior de não usar as unidades, né? Mas também estava tudo em metros, tá? Então, temos aqui 3,5 metros, que é o comprimento desse camarada, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar quanto é que vale o unitário. Unitário na direção de AB, por que ele é interessante? Porque ele é exatamente o mesmo do unitário na direção de F, né? Os dois agem, são dois triângulos semelhantes, né? São duas direções semelhantes, é uma direção geométrica do cabo, que é a mesma direção geométrica da força, tá? Então, se essas duas direções são iguais, eu vou achar quanto é que vale esse camarada, fazendo o quê? Fazendo simplesmente AD dividido por módulo de AD. Tá bom? E a gente faz isso componente por componente, né? Então vai ser 1,5 dividido por 3,5, menos 3 dividido por 3,5 e 1 dividido por 3,5, tá? Então esse camarada aqui vai ser, então, 1,5 dividido por 3,5, menos 3 dividido por 3,5 e 1 dividido por 3,5. E agora, então, finalmente, a gente vai chegar no vetor unitário de F, né, que é o mesmo de AD, e ele vai valer, então, vamos fazer nossa continha aqui, 1,5 dividido por 3,5, 0,429. Aqui mais que eu tenho. 3 dividido por 3,5 com sinal negativo, então vai ser menos 0,857. E, finalmente, 1 dividido por 3,5 vai ser 0,286. Beleza? Tranquilo? Então, achamos nosso primeiro vetor unitário, que é uma coisa importante de fazer, né? Então tá, beleza, vou apagar aqui. Vamos fazer agora o nosso segundo vetor unitário. O nosso segundo vetor unitário agora é o AO. Então, AO é o que eu estou procurando. O que é prático de AO é que O é a origem, né? O O das coordenadas são 0, 0, 0. Então, basicamente, né, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu tinha feito antes, né? Então, pegar a coordenada final menos a coordenada inicial, tá? E pegando essa coordenada final menos a coordenada inicial, simplesmente vai sobrar a coordenada de A mesmo. Tá? Só que com o sinal negativo, né? Como o final está em O, eu estou pegando a linha que vai de A até O, então esses números vão ser todos negativos. É o vetor posição de A com sinal negativo. Então, ponto A. Coordenada de X era menos 1,5, então como é menos 1,5, ficou 1,5. A coordenada de Y vale os mesmos 3 de antes, tá bom? E aquele ponto A que a gente tinha achado antes, né? Então, 3, só que agora ele é o começo do meu problema, então eu tenho que ir na direção negativa de Y, né? Menos 3. E direção de Y, 1, só que eu estou descendo também, então, menos 1. Tá? O que eu fiz foi simplesmente, eu peguei O, que é o final desse segmento, que é o 0, 0, 0, menos a coordenada de A. Tá? Então, por isso que eu inverti o sinal do vetor posição de A para botar no AO. Muito bem, então a próxima coisa que a gente vai fazer aqui agora vai ser o comprimento de AO. Comprimento de AO. Vamos pegar, tirar a raiz quadrada de 1,5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, né? Mas é redundante a gente falar isso, tá? E no final das contas vai dar exatamente a mesma coisa, né? Porque o que a gente fez, a gente simplesmente é o mesmo vetor, só que o vetor de A até D está subindo e o vetor de A até O está descendo, mas a distância entre esses pontos vão ser o mesmo. Então o comprimento desse cara, quando vocês fizerem a conta, podem fazer, tá? Para conferir, ele vai continuar dando 3,5 metros, o comprimento dele, AO. E com isso, então, a gente acha quanto é que vale o vetor unitário na direção de AO, que vai ser AO dividido pelo seu módulo. A gente tem, então,
1,5 dividido por 3,5, menos 3 dividido por 3,5, e menos 1 dividido por 3,5. Então, é um vetor quase igual ao vetor que a gente tinha antes, né? Só que a gente tem um sinalzinho trocado daquela última coordenada, tá? Então, eu tenho 0,429 menos 0,857 e menos 0,286. Então, achei quanto é que vale esse vetor unitário ali. Beleza? Essa foi a primeira parte do problema, e agora, então, sobrou a parte fácil, né? Simplesmente fazer o produto interno desses dois caras, né? Lembrando, o que a gente queria saber? A gente queria saber quanto é que vale a força que F, a componente de F que age segundo a direção de AO, tá? Então, o que eu estou fazendo agora é F, produto interno, na direção unitária de AO. E eu vou fazer isso por componentes, né? Perceba, F, né? Vamos voltar aqui embaixo, né? Eu tinha achado a direção, o vetor unitário na direção de F. Se o módulo de F vale 56, a gente pode utilizar aquela notação, tá? F vai ser igual ao módulo de F vezes o unitário na direção de F. Ou seja, vai valer 56 vezes esse vetor inteiro, tá? 429 menos 0,857 e 0,286. Tá? Esse é o vetor F, tá? Se vocês tinham interesse nesse vetor F. Então, eu vou fazer esses caras aqui utilizando a notação de produtos, de anotação cartesiana, né? Por coordenada, tá? Então, eu vou deixar esse cara aqui, o 56 está ali na frente, né? E depois eu vou fazer, então, a contração desses dois vetores unitários, tá? O 0,429 menos 0,857, 0,286, produto interno com 0,429 menos 0,857 e menos 0,286. Beleza? Então, vai ser 56 vezes 0,429 ao quadrado. Beleza? Mais 0,857 ao quadrado. Os dois estão negativos, né? Eu tenho o negativo desse vetorzinho aqui unitário e o negativo desse vetor, então ficou esse cara ao quadrado. E menos, né? Porque eu tenho um mais e um menos, 0,286 ao quadrado. Fazendo esse produto interno inteiro, então a gente vai descobrir quanto é que vale a projeção de F na direção da linha de AO. Tá, então vamos lá. Professor, Pois não. eu me perdi aqui rapidão. Tipo, na hora que você colocou o 0,429 ali ao quadrado, que você estava colocando as componentes, por que você estava multiplicando os dois mesmo? Então, olha só, essa notação de F aqui, né? Essa notação de F está tranquilo para você? Módulo de F vezes o unitário na direção de F. Tranquilo, né? Sim. Então, no lugar de eu escrever F aqui em cima, eu estou escrevendo módulo de F, que é 56, vezes o unitário de F. E isso é produto interno com o unitário de AO. Então, quando a gente faz produto interno entre dois caras, eu tenho que pegar o quê? A coordenada x de um vezes a coordenada x do outro. Percebe que é a mesma? 0,429, 0,429. Então, ficou esse cara vezes aquele. Deu esse cara aqui ao quadrado. Tá bom? Daí eu tenho que pegar agora a coordenada y com a coordenada y. Então, menos 0,857 com menos 0,857. A mesma coordenada y de novo, por isso, menos com menos ficou mais, 0,857 ao quadrado. Beleza? E, finalmente, coordenada z com coordenada z. Essa é a única coisa que é diferente, né? Porque a O está apontando para baixo no eixo z e a D está apontando para cima no eixo z. Então, um é positivo, outro é negativo. Então, ficou negativo aqui, mas o valor é o mesmo, né? O valor da coordenada é o mesmo, 0,286 ao quadrado. Beleza? Ah, entendi, sim. Beleza. Tá bom? Então, estou fazendo a conta aqui, 429 vezes 429, mais 857 vezes 857, menos 286, isso tudo, todos esses caras dentro dos parênteses, dá, se eu não me enganei nas contas, tá? Dá 0,837, tá? Esse cara vezes 56. Isso vai nos dar, então, a projeção de F na direção de AO vai dar 46
3,9 newtons. Beleza? O problema também pergunta quanto é que quanto é que vale isso na direção perpendicular, né? Lembre-se, né? Na direção perpendicular, sejam espertos, né? Usem simplesmente Pitágoras, tá? Então, se o F, você sabe quanto é que é o valor de F, sabe quanto é que é a componente dele numa direção, e você quer saber a perpendicular, isso tudo vai morar dentro daquele triângulo retângulo, tá? Então, a gente tem o F, aqui está inclinado, a gente descobriu quanto é que vale o F na direção de AO, e esse cara aqui, F, esse cara aqui é o F na direção de AO. Eita, se eu conseguisse escrever era bom. Tá muito embaixo. F na direção de AO. E esse cara aqui vai ser o F na direção perpendicular a AO. E esses caras fazem um triângulo retângulo. Com esse triângulo retângulo, então, usem Pitágoras e vocês vão descobrir quanto é que vale esse outro cara aqui. Tá bom? Então, com isso, a gente resolveu nosso segundo probleminha aqui de produto escalar, problema mais complexo, né? Envolve mais coisas diferentes, tá? Mas um probleminha legal para a gente praticar essas coisas, né? De como é que você acha um vetor posição, como é que você determina um comprimento de alguma coisa e tal. Acho bem bacana, tá? Esse problema aqui segue da mesma forma que a gente fez antes, tá? Eu não vou resolver ele para vocês, tá? Eu recomendo que vocês façam, é um dos problemas recomendados. Eu vou ter menos problemas recomendados hoje do que eu tive na aula passada, tá? Então, esse é um dos problemas recomendados. São dois problemas, na verdade, é o problema 2.120 e o 2.121. Ele pede para a gente descobrir a intensidade da componente projetada das forças FAB e FAC ao longo do eixo Y, tá? Então, isso aqui é uma torre de celular, basicamente. A torre de celular ela é mantida em pé por tirantes, tá? Esses são cabos de aço, eles são carregados com uma determinada força. Se todos os cabos tivessem o mesmo comprimento e fossem presos na mesma posição, cada um deles ia estar carregado exatamente com a mesma quantidade de força, tá? Mas geralmente, por conta do terreno, né, os terrenos mudam, né, de geografia ao redor da torre, então alguns cabos são mais curtos que outros, a posição desse cabo muda um pouquinho, tá? Então é comum que esses cabos tenham forças diferentes, cada um deles esteja carregado com forças diferentes, tá? Então, basicamente, o que vocês veem é que o cabo AB está carregado com 3,5 kN, o cabo AC está carregado com 3 kN, tá bom? E ele está perguntando, então, qual é a intensidade de cada um deles na direção vertical. Tá? Então, esse cara está puxando a torre um pouquinho para o lado, mas eu quero saber quanto dessa força que está indo para o lado está fazendo com que essa torre se insira mais para dentro do chão, basicamente, é a minha pergunta nesse momento, tá? Então, resolução desse problema, exatamente do mesmo jeito que a gente fez anterior, tá? Achem a direção de AC, a direção de AB, através daqueles pontos finais, né? Façam ali o vetor de exposição, achem a direção desse cara, achem o vetor unitário, o vetor direção, comprimento dele, com esses dois caras, você acha o vetor unitário, denota F como se fosse F, módulo de F vezes aquele vetor unitário, e em seguida multiplica esse, né? Faz o produto escalar com o vetor que define essa direção do eixo Z. Tá? E o eixo Z é definido por qual vetor? É um vetor, simplesmente o vetor K. O vetor K de vocês, que vocês já conhecem, é o vetor 0, 0, 1. Certo? Coordenada 0 na direção de X, 0 na direção de Y e 1 na direção de K. Esse é o vetor K. 1 na direção de Z. Esse é o vetor K, o vetor unitário na direção. Então, esse problema é um pouco mais fácil do que o anterior, né? Porque a direção segundo a qual você está projetando já é conhecida, né? Já é a direção de Z. Tá, mas vocês vão fazer essas contas desses dois problemas, né? O problema que pergunta, o 2.120 pergunta da força de FAB e o problema 2.121 da força de FAC, tá bom? Então, só tomem cuidado aí para as distâncias que estão sendo dadas, tá bom? Para o cabo AB, por exemplo, ele está sendo denotado exatamente como a gente viu antes, percebam? A gente tem a coordenada em X, a coordenada em Y e a coordenada em Z. Só que para o cabo AC, prestem bem atenção, né? O que está sendo denotado aqui não é exatamente a mesma coisa, tá? Ele está dizendo que existe uma distância entre a base da torre e o ponto C de 3 metros. Beleza? Então, essa hipotenusinha aqui no plano XY vale 3 metros. E o ângulo que ele faz com o eixo Y é de 30 graus. Então, com essas duas informações, né, que você está no plano XY, essa hipotenusa vale 3 metros, isso aqui vale 30 graus, vocês vão conseguir, utilizando propriedades de triângulo retângulo, descobrir quais são as componentes X e Y dessa posição, desse ponto final aqui. E uma vez que vocês têm as componentes X e Y desse cara, o resto do problema volta a ser exatamente o mesmo de antes, tá bom?
É só essa diferença aqui para vocês entenderem que existe uma denotação diferente para a posição do ponto B e do ponto C. Né? O ponto B está denotado totalmente, mas o ponto C está denotado de uma forma um pouco diferente. Beleza? Então a gente tem aqui mais uns minutinhos, né? A gente não vai passar grandes tempos falando sobre o produto vetorial, porque a gente vai explorar muito o produto vetorial quando a gente for falar de momentos. Tá? Os momentos são uma grandeza relativa à estática, uma grandeza muito importante dos problemas de estática. Tá? E quando a gente for falar de momentos, tá? Pode tranquilo, Guilherme, depois da aula a gente tira dúvida, tranquilo. Eu tenho a sua aula logo em seguida, né? Vou emendar praticamente uma aula na outra, então vai ter que ser meio rapidinho, mas a gente fica assim falando, não tem problema, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre produtos vetoriais quando a gente for definir o que são momentos. Tá? Em momentos, basicamente, não sei se todos vocês já tiveram aula, alguns de vocês eu sei que são técnicos em mecânica, então já tiveram contato com isso quando fizeram resistência dos materiais e tal, mas talvez para alguns de vocês o conceito de momento, a formalização de momento seja nova, vamos dizer assim, tá? Momento basicamente é uma forma que você tem de usar uma força para fazer alguma coisa girar. Então, geralmente uma força, né? Uma força é um vetor que está apontado reto, né? Então, é muito claro, eu usar uma força para, sei lá, esmagar uma bolinha de papel, eu estou aplicando essa força diretamente e eu estou fazendo o trabalho aqui nesse papelzinho mesmo, né? O efeito da força está sendo sentido direto no ponto de aplicação dela aqui, tá? Só que muitas vezes a gente aplica forças para fazer um efeito não no ponto de aplicação da força, mas a um ponto que está a uma certa distância. Tá? Então pensa quando você vai, por exemplo, trocar o pneu do carro, tá? Exemplo clássico. Tem o pneu do carro, você vai botar aquela chave em L, na chave de boca, você cravou aqui no parafuso e você está fazendo uma força nesse ponto aqui, né? Então perceba, o que você está querendo fazer é o parafuso girar e ele está a uma certa distância do ponto de aplicação de força. Né? E ele só gira porque existe uma distância entre esses caras, né? Isso que a gente chama de braço de alavanca. Né? A gente tem uma alavanca entre esses caras. Quanto maior for esse braço de alavanca, maior é a chance que você tem de fazer esse cara girar. Então, o momento, né, essa tendência a fazer alguma coisa girar utilizando uma força é um produto vetorial. Tá? E a gente vai falar bastante sobre isso, mas é legal como a gente está fazendo esse panorama geral, esse apanhado geral sobre propriedades de vetores que a gente começou aí na semana passada, é legal a gente fazer esse fechamento falando um pouquinho sobre o produto vetorial agora. Tá? Então, como eu falei, ele vai ter muita importância quando a gente for falar de estática, tá? Quando a gente for falar de momento. A notação básica de momento, né, o produto escalar a gente começou da definição dele, eu começo aqui também na definição de produto vetorial. Ele é denotado por um X bem clarinho, assim, bem grande, assim, bem marcado, tá? Então, A, produto vetorial B, vai ser igual ao módulo de A vezes o módulo de B, vezes o seno que existe entre esses dois ângulos, tá? Tudo isso apontando numa direção de um vetor unitário que está perpendicular a esses dois primeiros vetores. Tá? Então, o resultado de um produto vetorial é um vetor. E esse vetor está perpendicular ao plano que é formado pelos vetores A e B. Então, dois vetores, A e B, né? Vocês sabem disso, né? Dois vetores, eles definem um plano. Então, o resultado de produto vetorial desses dois vetores vai dar um vetor que é perpendicular a esse plano. Beleza? A intensidade de C, ela tem uma propriedade interessante, né? Ela é igual à área que é definida pelo A e pelo B. Então, tenho dois vetorizinhos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês desenhando, acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu ligar aqui para vocês enxergarem. Então, vamos lá, descendo aqui, né? Então, se eu tenho dois vetores, tá? Tenho o vetor A, o vetor B. Eles definem um plano, né? Eles moram num plano, né? E quando eu faço A vetorial B, eu vou definir um vetor C, tá? C vai ser igual a A vetorial B. E o tamanho desse vetor, né, o comprimento dele, o módulo dele, vai ser igual à área do paralelogramo definido por esses dois vetores A e B. Então, entre A e B aqui a gente formou uma areazinha. Essa areazinha vai ser o módulo de C. Tá? E para um paralelogramo, né, isso é uma propriedade dos paralelogramos, né, o módulo de C vale o módulo de A, o módulo de B, e o seno desse ângulo entre esses dois caras. Tá bom? Então, o módulo do produto vetorial está relacionado a isso, tá sempre relacionado à área desse cara ali.
Então, como a gente tem esse seno, tá? O C pode ser chamado de vetor normal do plano entre A e B? Pode ser chamado sim, tá? Uma coisa que é importante da gente ver, tá, Vinícius, é o seguinte, o plano A e B, ele teria vetores normais nas duas direções, tá? Eu tenho um plano e eu posso ter um vetor normal que está para cima desse plano ou para baixo desse plano, tá? Então, o vetor C, ele é um deles só apenas, tá? O vetor C, que é o produto vetorial de A por B, ele não é qualquer um deles, ele não é simplesmente um vetor normal, ele é o vetor normal na direção correta, que é a direção definida, que é o sentido, desculpa, definido pela regra da mão direita, tá bom? A gente já vou mostrar isso aqui logo em seguida, tá? Antes de eu falar, então, desse sentido, né, que tem um pouco a ver com a sua pergunta, Vinícius, primeiro a intensidade de C, né, o tamanho o módulo de C, ela vai ser máxima quando a gente tiver um ângulo de 90 graus entre os dois, tá? Então perceba como é diferente, né? No produto escalar, quando a gente tinha 90 graus entre os dois, a gente fazia o produto escalar e dava zero, beleza? No produto vetorial, o produto vetorial vai ter o módulo máximo quando eu tiver 90 graus entre esses dois, tá bom? Paralelogramo, então, é só vocês imaginarem, né? Eu tenho dois vetores de tamanho definido, e eu estou querendo saber a área do paralelogramo que é definido por esses vetores. Quanto menor for o ângulo entre esses dois caras, né, menor vai ser essa areazinha, né? Lembre-se que a área vai ser módulo de A, módulo de B, vezes o seno de θ, tá? Seno de 90 é 1, então é o valor máximo que o seno de 90 pode assumir. Então, quando existe esse caso dos dois vetores serem perpendiculares, a gente tem um valor máximo do produto vetorial, do módulo do produto vetorial, tá bom? E o sentido, então, desse vetor C, né, que o Vinícius estava perguntando, ele vai ser definido pela regra da mão direita. Então, sempre assim, né, a gente vai, como eu vou mostrar logo em seguida, né, as propriedades do produto vetorial, a gente não pode simplesmente dizer que A vetorial B vai ser igual a B vetorial A, justamente por conta da regra da mão direita. O que a gente vai fazer é o seguinte, né, vocês peguem a mão direita de vocês, né, e deixem os dedos nessa posição, todos eles, né, os três primeiros dedos aqui, um perpendicular com relação ao outro. Então, o indicador apontando reto, o dedo médio apontando aqui para frente e o polegar para cima, tá? Então, o indicador vai ser o primeiro dos vetores, tá? A vai ser o seu indicador, o primeiro que aparece. O segundo vai ser B, então eu estou indo A, B, e a direção do vetor, do produto vetorial desse cara vai estar na direção do seu polegar, tá? Seguindo a regra da mão direita. Essa é uma forma de pensar a regra da mão direita, tá? Outra forma de pensar a regra da mão direita é o seguinte, você pega a sua mão direita, deixa o polegar para cima, tá? Você pega os seus dedos apontando na direção do primeiro vetor, na direção de A. Em seguida, você vai fechar os seus dedos na direção do segundo vetor, tá? Então, A estava apontando para cá e o vetor B está apontando para cá. Então, eu vou fechar meus dedos em direção a B. O lado que o seu dedão ficar é o lado correto do produto vetorial, tá? Então, por que isso funciona, né? Então, digamos que eu tivesse A para cá e B está para o outro lado agora, tá? B está aqui para as costas da minha mão. Eu não consigo fechar os dedos nessa direção, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que botar a palma da mão para o outro lado, né? A segue apontando naquela direção, mas agora sim eu consigo fechar os dedos em direção a B, e agora eu vejo que C está apontando para o outro lado, tá bom? Então, a regra da mão direita é essa, né? Ele vai ser um dos vetores perpendiculares, né, para um dos lados daquele plano que é definido pelo A e pelo B, tá bom? Então, tá aí, ó, A, B, A, fecha os dedos em direção ao B, o polegar está na direção da seta roxa, esse vai ser o produto vetorial. Então, o cuidado que a gente tem que ter com as propriedades do produto vetorial, algumas delas são iguais, tá? Então, por exemplo, a distributividade. Se eu tenho um escalar multiplicando um produto vetorial, ele vai ser a mesma coisa que você pegar o escalar multiplicar um, fazer vetorial outro, ou pegar o primeiro vetor e pegar o escalar vezes o segundo. Isso não muda. Outra coisa que não muda, distributividade. A vetorial B mais D vai ser igual a A vetorial B mais A vetorial D. Dá tudo certo. Só que isso aqui acontece, tá? Justamente por conta desse sentido, né? Qual que é o primeiro vetor em direção, que eu vou ter que fechar os meus dedos em direção ao outro vetor, né? A vetorial B dá o C nesse sentido, mas na hora que eu começo de B e fecho em direção a A, o Z vai estar no sentido oposto, tá bom? Aqui denotado também, né? Então, A vetorial B dá para cima, mas B vetorial dá para baixo, tá? Então, isso é a consequência da regra da mão direita, tá? E quando a gente tem direções cartesianas, se eu pego no meu plano cartesiano e começo a fazer isso, né? I vezes J dá na direção positiva de K, eu for fazendo esses pares sempre, né? Começando com os dedos numa direção e fechando em direção a outro vetor, a gente vê o que acontece, né? I vetorial K vai dar menos J, I vetorial I, seno entre esses dois caras dá zero, então, produto vetorial de um vetor por ele mesmo dá zero. E com isso a gente consegue construir toda a tabela, tá? Então, IJ dá K, J vezes K dá I, K vezes I dá J.
tem pares ali que dão negativos, né? I vezes K dá menos J, J vezes I dá menos K, K vezes J dá menos I, e eles vezes eles mesmos dão zero. Tá? Vocês não precisam decorar isso, né? Basta vocês saberem essa notação alternativa, tá? Que é simplesmente o determinante de uma matriz. Se você botar, então, na matriz, né, A vetorial B, você põe IJK na primeira linha e depois, embaixo de cada um deles, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Fazendo o determinante dessa matriz, né, a forma do determinante, multiplica as diagonais, não sei como é que vocês aprenderam, né? Eu aprendi assim, né? Faz diagonal, diagonal e diagonal positivo, e daí as diagonais para o outro lado negativas, né? Então, menos isso, isso e isso, tá? Então, você faz o determinante dessa matriz, você vai chegar ao resultado do produto vetorial entre dois vetores que tem uma direção qualquer, tá? E o que é interessante, tá, especificamente, né, já acabando, últimas coisas que a gente vai falar na aula de hoje, tá? É interessante para esse nosso para o nosso estudo aqui de vetores, tá, de produto vetorial, é o princípio da transmissibilidade, beleza? Então, se eu mantiver constante, né, um dos vetores, o ponto original de um dos vetores for mantido constante, e eu pegar o outro vetor e essa linha de ação ficar constante, né, se tiver uma distância entre o ponto de aplicação de um vetor e a linha de ação do outro vetor que eu estou fazendo o produto, eu posso medir essa distância, a distância entre esses dois caras, com o vetor em qualquer posição, tá? Então, isso é uma consequência, não sei se é uma consequência ou se é a prova de, que você sempre pode pegar uma força, a gente vai falar isso mais para frente, tá? Mas só já dando uma introduzida, assim, para motivar vocês para onde a gente está indo e por que a gente precisa saber de vetores, tá? A gente pode, os efeitos de uma força sobre um determinado corpo são exatamente os mesmos se a gente deslocar ela em qualquer ponto da sua linha de ação, tá? Então, digamos que ela tenha módulo 3, tá? Esse aqui é módulo 3, por exemplo. Esse módulo 3 aplicado nesse ponto vai ter o mesmo efeito sobre o corpo se eu deslocar ela segundo a sua própria linha de ação e aplicar em qualquer outro ponto desse corpo, tá bom? Então eu tenho ali a prateleira ali em cima, tá? Ó, tá ali a prateleirinha lá em cima. Estou aplicando a força aqui, seria exatamente a mesma coisa que eu deslocar e aplicar a força aqui em cima, porque ela está segundo a mesma linha de ação, tá bom? Então isso é uma consequência do próprio produto vetorial, tá? Então esse é um princípio do produto vetorial que a gente vai revisar quando a gente vê momentos, tá? Então só para vocês não ficarem o tempo inteiro aí vendo esses produtos vetoriais sem fazer nada, tá? Sem fazer um problema efetivamente, né? Eu peço que vocês, então, façam esses dois exercícios, tá? O exercício 4.3 do Hibbeler, que é determinar o produto vetorial entre a força F e o eixo vertical OA da árvore, tá? Aplica a definição básica mesmo, tá, gente? Pega ali, vê a direção de AB, a direção de OA, faz o produto vetorial desses dois caras utilizando aquela formulazinha ali do determinante da matriz. E, finalmente, retomando aquele mesmo problema que a gente veio de resolver, né, a gente viu, então, qual que era a projeção de F sobre a linha de OA, mas agora eu quero que vocês determinem qual que é o produto vetorial entre a força F e a linha de OA. Beleza? Então, é alguma coisa diferente, né? A gente viu F escalar OA, a gente viu quanto é que valia, e agora eu quero que vocês façam F vetorial OA. Beleza? Então, o que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, né? Eu passei 2 minutinhos aí do tempo de aula, né? Mas eu acho que com isso a gente vence, então, essa introdução às operações de vetor, tá? E essas operações de vetor são muito importantes, vão ser muito importantes para o restante da nossa disciplina, beleza? Mas a partir da semana que vem a gente vai dar uma pequena pausa aí nessa notação de vetores, tá? E a gente vai começar a falar de outro assunto, a gente vai falar de cinemática das partículas. Vamos voltar a falar do nosso MRU, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, essas coisas todas que vocês já viram ali no ensino médio, mas a gente vai rever agora com as ferramentas de cálculo, né? A gente vai ficar mais claro para vocês, agora que vocês sabem o que é uma derivada, vai ficar muito claro para vocês que a velocidade é a derivada da posição do vetor, e a aceleração é a derivada da velocidade, ou a segunda derivada da posição. A gente vai utilizar várias ferramentas diferentes, né? A gente pode utilizar, inclusive, coisas de cálculo, princípios de cálculo, para resolver alguns problemas que antes talvez a gente penasse um pouco mais. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Acho que teve bastante conteúdo hoje, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico aí mais um tempinho, mas acho que eu vou parar a gravação para não ficar muito grande o arquivo para os nossos colegas, tá bom, gente? Vou ficar aqui mais uns minutinhos, só vou parar de gravar. Gente, valeu, muito obrigado. Segunda-feira estamos de volta aí.